disposição ao se levantar, Ele conhece o que nós fazemos. Então, Ele é fiel para honrar as suas promessas em nossa vida. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Mateus capítulo 7 e versículo 21, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7 e versículo 21, aonde vamos estar explorando essa palavra para a nossa edificação e alimento espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7 e versículo 20, vamos estar dando início da leitura da palavra de Deus em nome de Jesus. Deus seja louvado em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 20. Louvado seja a Deus. Todos acharam, diga amém. Amém. Vamos ler aqui então a palavra de Deus nessa noite em nome de Jesus. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai de mim vós que praticai o mal, ou a iniquidade e algumas brigas. Vamos orar rapidamente em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora gloriosa, Senhor, nós estamos aqui, meu Deus. O Senhor conhece a necessidade da sua igreja. Vai falando através da sua palavra, através do Espírito Santo, e nós possamos sair daqui saciado, alimentado, meu Deus. Cada dia eu desejo de morar no céu, cada dia de buscar o Senhor, Pai, procurar ligando nós mesmo e fazer a sua vontade. Meu Deus, eu pego nessa noite, Senhor, para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Espírito Santo da verdade, grande é o Senhor na nossa vida, meu Deus, e que o Senhor possa dar vitória e abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar e as palmas que louvam o Senhor. Amém. Amados irmãos, nessa noite nós ouvimos louvor fala com nós. Então, o louvor falou muito sobre luta, né, irmão? Sobre prova. Louvado seja Deus. Nós temos que entender uma coisa, irmão, que a prova não é para desanimar nós. A prova não é para te matar. A prova não é para você fugir. Porque é aí, irmãos, que é através da prova que nós criamos amadurecimento. É na prova que Deus lhe acrescenta a nossa fé. É na prova que Deus te aprova como homem e mulher de Deus. É na prova que você aprende a ter humildade. É na prova que Deus te muda. É na prova que Deus te ensina. É na prova que Deus te instrui a vocação que Ele te chamou. E o que nós temos que fazer para questionar Deus? Nós temos que aprender a aceitar que depois da prova vem a bênção. E depois da prova vem a bênção na nossa vida. Mas para isso nós temos que passar em que, irmão? Sem murmurar. Nós não podemos passar reclamando. Nós não podemos, irmão, porque Deus não quer, irmãos, esse tipo de crente. Deus quer que nós devemos ser o quê? Crente exemplar. Crente que não questiona ou murmura contra o Senhor. Mas que tem o quê? Perseverança na presença de Deus. Porque só tem vitória, irmão, quem persevera na presença de Deus. Então Deus, Ele vai provar cada um de nós, irmão. Porque vocês podem ver que quando Jesus veio nessa terra, sendo santo, sem pecado, Ele veio nessa terra para cumprir a sua missão. E Ele sofreu aqui, irmão. Jesus sofreu por amor a nós. Jesus sofreu
cessar, irmãos, de questionar ou reclamar a Deus, nós temos que analisar o que Deus fez por nós. O que Jesus passou por nós. Então, quando nós observamos, nós vemos que Jesus passou por nós muita coisa. Foi chamado de príncipe dos demônios. Hoje em dia, se chamar alguém disso, meu Deus, capaz de querer sair da presença de Deus. Então, o homem, irmão, ele não é homem como ele é valente na carne. Quando ele quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas o homem é valente quando ele persevera na presença de Deus. Ele persevera na oração, no jejum e na meditação da palavra. O homem que é de Deus, irmão, ele procura dar o quê? Na sinceridade com Deus. O homem que procura ser homem de Deus, irmão, ele luta contra Satanás. Então, quando nós lutamos contra o adversário da nossa alma, na oração do jejum, irmão, e no conhecimento bíblico, nós passamos a ter vitória e também aceitamos o propósito que Deus tem para nós. Porque muitas das vezes nós questionamos, falamos, Senhor, por que isso, por que aquilo, e aí acaba, irmãos, que as bênçãos de Deus vai retardando na nossa vida. E Deus precisa de nós, irmão, para nós fazer o quê? Pregar o Evangelho, para fazer a sua vontade. Porque vocês podem ver, irmão, que nós hoje estamos nos tempos finais. Dias difíceis de se abrir. Mas Deus, Jesus ainda peleja pela sua igreja. Quem é a igreja, irmão? Somos nós. Todo aquele que procura ser justo na presença do Senhor. Então, nós analisamos, irmãos, que a palavra vem se cumprir. A palavra de Deus vem se cumprindo no mundo, vem se cumprindo na nossa vida. E o que nós temos que fazer, irmão? Procurar crescer, evoluir na presença de Deus. Porque tem muitos irmãos que têm chamado de Deus, têm chamado para pregar, têm chamado para louvar, têm chamado para fazer algo para Deus e fica na mesmice, irmão. Passa anos e Deus vem cobrando, Deus vem falando, Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. E muitas das vezes nós questionamos a Deus, por que não vem tal bênção na minha vida e o irmão lá recebe bênção de Deus? Por que, Senhor? Porque no nosso julgamento nós pensamos justo. Mas será que nós estamos agradando a Deus como é para darmos? Então nós temos que fazer uma análise. Como está a nossa vida diante da presença de Deus? Nós sabemos, irmão, que passou mais um ano, Deus, em sua misericórdia, nos deu vida e nos deu oportunidade de nós estar aqui. Então nós temos que fazer o quê? Procurar sempre melhorar a caminhada cristã. Procurar ser melhor na presença de Deus. Então nós temos que aprender a passar pelas provas. Por que prova, irmão? Porque quando você passa por prova e você tem sua bênção, você não se corrompe. Você não deixa com que o dinheiro, você não deixa muitas das vezes o material atrapalhar a sua vida espiritual. Mas você faz o quê? Tira Jesus como primícia na sua vida. Porque Jesus tem que ser primícia, irmão, na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, irmãos, temos que aprender a passar pela prova. E qual ferramenta usar? Ferramenta da graça, oração, jejum e Bíblia. É que nós vamos obter vitória da parte de Deus. Aqui, irmão, na palavra do Senhor, Mateus 7, capítulo 7, versículo 20, diz assim, né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui, irmão, fala que pelo seu fruto
para não escandalizar Jesus, porque o Senhor está falando para nós que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizemos, Senhor, em teu nome curemos, Senhor, em teu nome fizemos isso. Então tem muitos iludidos com uma aparência. E o que o Senhor pede para nós? Para nós fazer o quê? Olhar o nosso coração. Como está diante da presença do Senhor? Será que meu coração está limpo? Será que o Espírito de Deus verdadeiramente está em minha vida? Glória a Deus, aleluia. Será que eu não guardo mágoa do meu irmão? Porque pelo quê? Os seus frutos conhecereis, pelo quê? Pela ação que você faz, pelo seu testemunho. Porque tem muitos hoje que se iludem com dom espiritual. Não é porque você tem um dom de revelação, um dom de cura, um dom da palavra, um dom disso, que você vai ser salvo. O dom de pregar pode salvar quem ouve, mas não salva quem está pregando. O que salva, irmão? Como eu sei que estou salvo? É quando eu sou regenerado, quando eu estou mudado por Deus. Amém. Quando eu deixo da prática que eu praticava quando não era cristão e passo a praticar o quê? O fruto do Espírito que está em Gálatas 5,16. O que é o fruto do Espírito? A paciência, longanimidade, temperança, mansidão, gozo, fé. Glória a Deus, aleluia. Então é aí que você conhece, irmão, o homem de Deus e a mulher de Deus. Quando ele faz o quê? Ama as almas. Mas que tipo de amor é esse, irmão? Não é um amor, irmão, que você fala de lábio, mas o seu coração corresponde com o outro. É um amor ágape, um amor que, onde nós encontramos isso na Bíblia? Quando Jesus foi para a cruz, está lá em cima e olha aquele povo que zombaram dele, cuspiram nele, chamaram de vários nomes. Ele fez o quê? Olhou para nós e disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que está fazendo. Então esse é o amor que Deus quer que nós viemos ter, irmão. Porque nós podemos ver, irmão, que hoje em dia é falado de muitas coisas. Ah, o fulano recebeu a cura, o fulano recebeu a libertação, o fulano recebeu isso, recebeu aquilo. Você tem que dar tanto isso para você receber, mas você não fez falando que salvou uma alma em 2024. E aí, irmão? Né, irmãos? Tem muito que quer se aparecer, quer ser vanglorioso, quer ser exaltado, mas você não vê uma alma falando que aceitou a Cristo. E aí, irmão, o maior mandamento, Mateus 22, 34, o amor. O amor. Mas hoje em dia, por muitas das vezes, os testemunhos ser mal, almas não querem se chegar para Deus. E naquele grande dia, qual é esse dia? Do juízo final, Apocalipse 20:11, o grande trono branco vai ser cobrado, irmão, cada um de nós. Aquele que às vezes dentro da igreja é uma coisa e fora é outra, Deus está te vendo. Deus está vendo a minha pessoa. Aonde nós formos, nós temos que ser exemplo, ser espelho. Pessoas, irmão, que se diz crente, mas quer ganhar algo errado nas costas do seu irmão. Depois diz que tem amor. Então, por que essa palavra? Para nós analisar nossa salvação, irmão. Santo é o Senhor. Nós analisamos nossa salvação. Porque muitas das vezes, irmão, precisamos perdoar. Às vezes o esposo e a esposa tem que se perdoar. Por isso que não dá nada sair dentro de casa. Às vezes discute, briga, depois vem como um cordeiro, irmão. Ou anda como um cordeiro, mas Deus está vendo. Se você faz uma prática dessa, você não honra o segundo mandamento, que é o amor. Glória a Deus. Ao teu próprio irmão, a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, irmãos, nós temos que aprender a fazer o quê? Analisar nossa vida, nosso coração. Será que nós temos tempo para orar? Tempo para jejuar? Tempo para ler a Bíblia? Será que nós estamos fazendo isso? Mas muitas das vezes, dentro do celular tem TikTok. Tem.
mas para Jesus não tem. E aí, irmão, será que chegar no juízo final, Jesus vai falar, você vai ser salvo pela sua aparência, se Jesus te conhece? Às vezes você faz algo que o pastor não sabe, o irmão não sabe, mas Deus está vendo. E aí? Às vezes você tem uma de santo, mas dentro da sua casa você conversa com seu marido, responde. E aí? E você honra sua esposa, sabe tratar ela, procura trabalhar ou explora ela. Tem que procurar honrar o papel. O homem sacerdote, protetor, provedor. Glória a Deus, aleluia. Da sua casa. Salve, Senhor. Então nós temos que ver, irmão, que não é pela aparência que nós vai ser salvo. Não é pelo tempo de crente. Tem pessoas que falam assim, eu já ouvi pessoas falando assim, irmão, eu tenho 30 anos de crente, irmão, não precisa nem na igreja, estou salvo. E o apóstolo Paulo foi até o fim. Nunca largou de ir na igreja, irmão. As pessoas parecem que quer mandar na palavra, quer mandar em Jesus. E aí fala que está salvo, irmão. Só está salvo quando morre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então aqui está falando, irmão, que vai ter muito. Tem que tomar cuidado, irmão, que às vezes essas pessoas que vêm falar coisa para você, às vezes do seu irmão, ou às vezes de igreja, às vezes parece que é bonitinho a aparência, dá uma de crente, mas você vai ver é louco. Vocês já repararam uma coisa? É difícil você ver hoje alguém que sai pregar nas casas, visitar, mas às vezes para tirar uma ovelha do outro ministério, faz de tudo para tirar uma ovelha do ministério para levar em outro, e dizer que lá é melhor. Não, irmão, todo lugar tem defeito. Mas o que nós temos que fazer? Procurar melhorar, procurar ser melhor, olhar para Cristo Jesus. Tem que tomar muito cuidado, irmão, com o negócio de hoje de revelação. Eu creio em revelação do Senhor, mas tem coisas que não dá. A pessoa não tem nada de vida de oração, de jejum, depois vem falar que Deus está falando isso, Deus está falando aquilo. Eu sou meio da época antiga, irmão, tem coisas que não dá, não. Mas existem pessoas, irmão, que pagam o preço, que intercedem pela nossa vida. Por isso que nós estamos aqui. E em Provérbios 4:23, irmão, o Senhor diz para nós, vamos guardar o nosso coração, porque dele você é de saída da vida. Então temos que guardar o nosso coração, proteger o quê? Do pecado. Procurar o quê? Cuidar, zelar do nosso ministério. Então, irmão, cada dia que se passa, que Deus dá uma chance, oportunidade, vamos fazer o melhor para Deus, o melhor para Cristo, porque Deus conta com nós, irmão, Deus conta com você, para poder fazer o que é a sua vontade, para trazer almas para a igreja. Amém. Mas será que o seu testemunho está sendo agradável a Deus? Porque nós podemos ver, irmão, que tem alma sofrendo. E muitas das vezes Deus precisa de nós. Para nós fazer o quê? Ser a sua ferramenta. Mas nós temos que cuidar muito, irmão, procurar ser exemplo. Porque hoje em dia o evangelho está bem escandalizado por certa atitude de pessoas que às vezes falam uma coisa, mas não é. E aí, irmão, no juízo final vai ser cobrado isso. Vai ser cobrado de nós. E nós temos que procurar, irmão, a perdoar. Aí, às vezes, acontece algo, eu vou falar que aquele irmão, ele fez isso e isso falou de mim. Daí fica de igreja, não conversa, não fala, depois canta, quer pregar. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece, Deus sabe. Então a palavra de Deus é muito séria para a nossa vida. Amém? Não podemos se iludir com uma aparência, mas temos que analisar. Porque Apocalipse 2:4 fala assim: o Senhor tem
convertemos, oramos, a gente vai buscando, vendo naquela sede, mas com o tempo acaba se acomodando. Mas o Senhor quer que nós venhamos aperfeiçoar a boa obra que você começou. Aleluia. Então, por isso, irmão, Deus conta com nós, Deus conta com a igreja, para fazer o quê? A vontade do Senhor. Para nós um dia morar no céu com Jesus. Nós podemos ver, irmão, que é Mateus 24, 29, o Senhor fala, Mateus 24, o Senhor fala sobre guerra, pestilência, fome. Nós podemos ver que está aí, irmão, acontecendo. Os fins dos tempos. E para isso nós temos que fazer o quê? Cada dia se aproximar de Deus. Procurar agradar ao Senhor. E Deus vai nos dar o quê? A recompensa. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, a gente está pensando, mas eu não recebo isso, não recebo consideração. Mas Deus vai te recompensar. Amém, Senhor. Deus, Ele conhece você. Eles têm o quê? Para Deus você tem valor. Então Deus, irmão, Ele é o quê? Mais interessado em nos usar e nos abençoar. Mas às vezes, irmão, Glória a quando Deus. eu me converti, irmão, quando eu me converti nessa igreja. Na época era outra igreja. Igreja pentecostal, aliança com Jesus Cristo. Eu fumava, maconha, roubava, brigava. O povo dizia para minha mãe que eu ia morrer do jeito que eu estava. Porque eu era livre, irmão. Eu tinha 15 anos na época. 16 anos. E eu dizia para minha mãe, se eu ficar morrendo, eu estou drogado no dia, isso aí não presta. E minha mãe, irmãos, não era crente. Mas ela ia à igreja. E aí, ela orava do jeito dela, né? Porque pela minha pessoa. O povo dizia, não, mas teu filho não tem jeito, isso aí pode até meu pai, irmão. Falou para ela, não, vamos separar, porque senão eu vou matar ele. Para ver como era terrível. Mas, em 2011, eu conheci a Jesus de Nazaré. E aí, eu me converti a Cristo. Quando eu cheguei em casa, falei para minha mãe que eu era convertido. Falei, eu me converti na igreja, eu sou crente. Ela ficou brava, ela fez ficar contente, ela ficou brava. Você não sabe o que é isso, não sei o quê. Falei, eu também não sei, mas eu sei que eu vou aprender. Aí, pelo meu comportamento, irmão, ela começou a ver mudança na minha vida. Daí o irmão começou a orar, eu comecei a orar pela minha mãe, pela minha família. Hoje estão quase todos crentes, irmão. 80% são crentes. Eu tenho parentes em Paranhos, que são crentes também. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas estão ali na batalha. Então Deus, irmão, Ele faz o impossível. Deus, Ele levanta aqueles que não são para fazer o que são. E Deus faz a obra. Louvado seja Deus. Deus muda. Deus, Ele abençoou, irmão. E no começo da minha fé, você começa a aprender a caminhada cristã. Eu era uma pessoa assim, ó, que orava, buscava o Senhor, era esforçado. E aí, eu lembro que eu me separar do obreiro, na época que eu estava na igreja aqui, você tinha que andar na linha. E o pastor observava tudo. E aí, passou 3 anos. Daí ele falou, vamos separar o irmão obreiro. Daí, separou minha mãe, separou minha irmã. E aí, irmãos, eu buscava Deus, orava e via as pessoas, aqueles que estavam comigo juntos, eu nada. Daí eu falava para o Senhor assim, mas Senhor, eu nada até agora. Aí o meu falecido cunhado, o Alberto, ele falou para minha irmã, você
pensei, analisei, falei, é verdade. Glória a Deus. E aí tudo tem o seu tempo, irmão. Por isso que a gente tem que saber esperar, ter paciência. A gente esperar com paciência. Quando chega a bênção, irmão, nós se maravilhamos com Jesus. Porque o Senhor vai abençoando nós conforme nosso esforço. Para que nós não viemos fazer o quê? Sair da sua presença. E aí, irmãos, passou um tempo, até meu pai faleceu, foi uns 3 anos. Meu pai falava para minha mãe que eu ia virar isso e aquilo, ele contemplou. Aí ele falou para minha mãe, toda uma semana vai sair da igreja. Passou 2, 3, 4 anos, daí ele passou a me respeitar. Daí, isso é para a glória de Jesus. E aí eu fui e preguei para ele, pedi perdão para ele, porque não existia, irmão. Perdão entre eu e ele não existia. Aí ele chorou, falei, eu te perdoo. Aí eu preguei para ele, aí ele ficou admirado pelo que Deus fez na minha vida. Então, irmãos, dê graças ao Senhor. Meu Deus, Senhor de Deus, pelo que você passou, persevera firme na presença de Deus, irmão, lutando, né? Não desista, irmão, não pense em parar. Porque eu falo para vocês, irmão, quando uma pessoa pensa em parar, ou para, não é fácil. As pessoas falam assim hoje em dia: o cair ou levantar de Deus, mas se levantar, irmão, pela sua escolha tem consequência. Tem consequência, irmão. Isso se torna mais difícil para você se levantar. Você tem que permanecer firme por causa da consequência, e o inimigo também vem para lutar contra a sua vida. Aleluia. Então eu falo, irmão, permaneça firme no caminho do Senhor, honrando o seu pastor, porque eu sempre procurei, irmão, honrar o pastor,